Boa noite, turma. Beleza. Então, vamos continuando aqui com as apresentações do projeto da turma de mecânica, né? Do sexto período. Hoje é com o aluno Carlos Bernardino, vai falar de transferência de calor em massa, evaporadores de refrigeração e ar-condicionado. Carlos, é com você. Beleza, boa noite, galera, tudo bem? Meu projeto vai ser sobre transferência de calor em massa, que é a nossa matéria que nós estamos estudando no momento. E eu escolhi um tema que é mais sobre a minha área de trabalho, né, que são evaporadores de refrigeração e ar-condicionado. Pode passar. Então, os evaporadores é um tipo de trocador de calor que tem a sua principal função de absorver o calor do espaço refrigerado e a sua função secundária de remover ou manter a umidade do espaço. Ou seja, é um trocador de calor, porém, eu estou falando de evaporadores que são mais utilizados na área de refrigeração. Próximo. Então, os materiais de fabricação dos evaporadores. Os fabricantes usam diferentes materiais para seus projetos evaporadores, com base em suas condições de projeto de transferência de calor, custo e resistência à corrosão. O cobre oferece a melhor transferência de calor, mas um custo relativamente alto. O alumínio é a próxima melhor escolha para a transferência de calor e é o mais barato. Para alcançar melhor equilíbrio custo-transferência de calor, a maioria dos evaporadores por compressão é feita de tubo de cobre com aletas de alumínio. As aletas de alumínio acrescentam a área da superfície para uma transferência ótima de calor. Ou seja, a maioria dos evaporadores que nós encontramos no mercado são evaporadores mais comuns com tubulação de cobre com aletas de alumínio, porque muitas das vezes não é muito viável nós utilizarmos um evaporador cobre-cobre, que o custo-benefício, o custo para a fabricação do equipamento ou do projeto fica muito caro, entendeu? O que nós vimos aí nos nossos ar-condicionados, geladeiras, a maioria dos evaporadores são dessa proporção, entre tubulações de cobre com aletas de alumínio. Beleza? Pode ir próximo, professor. Então, aqui a gente tem uma foto de 3 tipos de evaporadores com esses 3 tipos de materiais que foi citado no slide anterior, no qual nós temos os evaporadores de alumínio, com aletas de alumínio e tubulações de alumínio também. Temos um evaporador totalmente de cobre, entendeu? Com todas as tubulações feitas de cobre e as suas aletas de cobre. E temos os evaporadores convencionais, que são tubulação de cobre com aletas de alumínio. Esses evaporadores cobre-cobre são utilizados muitas das vezes para ambientes muito corrosivos ou com alto índice de maresia, regiões litorâneas, fábricas, né? Como eu trabalho numa empresa que fabrica ar-condicionado, tem um outro tipo de trocador de calor que fica mais exposto ao ambiente externo, que é o condensador, que também é o mesmo intuito, né, de fabricação. A gente fabrica condensadores com tubulações de cobre-cobre, entendeu? Porém, o custo assim, fica muito mais resistente, porém o custo é um pouco mais elevado, né? Então, dependendo da utilização, do custo que o cliente queira pagar, custo-benefício para ele, como uma utilização contínua, né, bem, com um ambiente, de repente, como eu trabalho com data centers, né, então, são ambientes críticos, né, então o pessoal, ele tenta diminuir mais as manutenções, né, a troca periódica desses condensadores. Então, a gente utiliza mais esse cobre-cobre em alguns clientes também, entendeu? Próximo, professor. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os diferenciados tipos de evaporadores, né? Tem outros tipos de evaporadores, outros trocadores de calor, como no projeto passado do Alonso, né? O Alonso falou sobre trocadores de calor que são os evaporadores tube em tube, né? Que são casco que passa água. A gente tem outros tipos de
evaporadores. Nesse caso, nessa minha apresentação, eu vou mostrar alguns para vocês aqui também, beleza? Próximo, professor. Evaporadores estáticos. No início da evolução da refrigeração, os primeiros evaporadores eram de seções longas de canos de refrigeração montadas próximo ao teto de uma sala refrigerada. O ar quente da sala se desloca para o teto, os canos frios diminuem a sua temperatura e, à medida que o ar frio desce, o espaço esfria. Uma circulação natural e suave de ar contínua mediante o processo de convecção natural. Esse método de refrigeração produz um ambiente de alta umidade perfeitamente adequado a carnes e produtos frescos. Ou seja, esse tipo de evaporador era muito utilizado naquelas geladeiras antigas, não sei se vocês recordam, né? Que ela tinha esse mesmo formato, né, na parte de cima, em que a gente colocava os alimentos ali. Então, por convecção natural, o ar quente sobe, troca calor com o evaporador, né, que passa um fluido refrigerante sobre ele que absorve esse calor dos alimentos, e o ar frio desce, fazendo essa troca de calor contínua somente por convecção natural. Beleza? Tá conseguindo entender, galera? Tá tudo muito rápido? Tá de boa? Tá show. Tranquilidade, meu Show? bom. Não, tranquilo, tranquilo. Beleza. Beleza. Próximo, então. Espera aí. Do estático é esse. Isso. Aqui a gente tem um... Eu consegui essa foto, cara. Fiquei... Opa, voltou, professor? Beleza. Não é. Eu consegui essa foto aqui, cara, de uma câmara frigorífica de somente tubo. Ela não tem aletas, essa câmara frigorífica. Então, você consegue perceber como antigamente a gente não tinha essa tecnologia das aletas, né, que vieram para nós agora, que eu consegui efetuar uma câmara frigorífica, um resfriamento de uma câmara frigorífica, eu precisava de tubulações enormes para poder fazer um projeto, entendeu? Consequentemente, aumentando também o meu custo de operação. Então, essa aí é uma foto aí que eu consegui pela internet de uma câmara frigorífica só com tubulações sem aletas. Beleza? Próximo, professor. Esses são os evaporadores aletados que por convecção natural também, entendeu? A inclusão de aletas de alumínio sobre o tubo de cobre aumenta muito a troca de calor e necessita de menor quantidade de tubulação para alcançar o mesmo efeito de refrigeração. Uma aplicação interessante é preservar caranguejos vivos para a indústria, pois eles podem sobreviver fora da água somente se houver um ambiente frio com pouquíssima movimentação de ar. Ou seja, nesse caso, com a evolução da refrigeração, já foram inseridas as aletas e só pela inserção de aletas, como a gente viu nos nossos cálculos que fizemos em aula, que a utilização de aletas ela aumenta muito a capacidade do trocador de calor. Então, só com a adição de aletas eu consegui diminuir bastante o tamanho da minha serpentina e mantendo a mesma capacidade de refrigeração se eu tivesse uma serpentina, tipo, 2, 3 vezes maior, entendeu? Próximo, professor. Aqui são os evaporadores de convecção forçada. Ou seja, a adição de um ventilador para forçar o ar pelas superfícies da serpentina aumentou ainda mais a eficiência do evaporador e reduziu muito o tamanho do evaporador. Tem algum áudio muito... Acho que está atrapalhando um pouquinho. Alguém está com o áudio aberto. Espera aí. Eu resolvi isso. Só um minutinho. Participantes. Pronto. Beleza. Beleza, professor. Valeu. Então, esse aqui são evaporadores de convecção forçada. Então, com a adição de um ventilador para forçar o ar pelas superfícies da serpentina, aumentou ainda mais a eficiência do evaporador e reduziu muito o tamanho do evaporador. De fato, as serpentinas podem ser feitas bem pequenas para caberem no interior de um armário. Dessa forma, nasceu o refrigerador comercial
de acesso fácil ao público usuário. Ou seja, esses evaporadores de convecção forçada são essas geladeiras que nós temos, essas geladeiras mais novas, mais modernas, né? As geladeiras chamadas geladeiras frost-free, que ela tem um ventiladorzinho de convecção forçada, que eu consigo ter uma geladeira com uma grande capacidade e um evaporador bem pequeno, porque eu utilizo essa movimentação de ar ao meu favor, conseguindo ter capacidades muito maiores de refrigeração do que se eu trabalhasse com um evaporador estático ou um evaporador aletado com convecção natural, entendeu? Então, a adição de um ventilador a um evaporador, ela conseguiu ter uma revolução enorme na parte de refrigeração, que diminuiu muito o tamanho e aumentando muito mais a capacidade de refrigeração. Nesse slide, essa foto de cima do rapaz aí em cima, provavelmente ele está em cima de um guindaste, entendeu? Essa provavelmente deve ser uma câmara muito grande, uma câmara frigorífica enorme, como se fosse um galpão, né? Onde você tem pilhas e pilhas de alimentos, pilhas e pilhas de produtos, né? Se fosse fazer um evaporador para conseguir resfriar essa quantidade de alimentos somente com convecção natural ou um evaporador aletado, eu precisaria de tubulações gigantescas passando por todo esse galpão. Então, com a tecnologia de adição de um ventilador para forçar o ar, eu preciso de um evaporador desse tamanho para conseguir fazer a refrigeração de um ambiente bem grande desse. Maneiro, né, cara? Outro lugar de evaporador forçado é a geladeira de cerveja. Geladeiras de cerveja então, usam sim, bastante. Isso foi bem instrutivo para a gente. Essa geladeira de Então, porque a geladeira de cerveja ela trabalha com uma temperatura abaixo de 0 grau, né? Não sei se você já parou, mas você já reparou Isso, menos 6, menos 4 é o ideal. E é isso aí, o professor já é especialista nisso aí. Por quê? Porque se eu colocar refrigerante junto com a cerveja, o ponto de congelamento do refrigerante é acima do ponto de congelamento da cerveja, entendeu? Então, se eu colocar uma cerveja junto com o refrigerante, junto numa geladeira, ou eu congelo o refrigerante ou eu fico com a cerveja quente. Então, eu preciso ter uma geladeira só para cerveja mesmo e uma outra para os outros alimentos. Concordo. Certo, professor? Certíssimo. E tem aquele macete também que a gente aprende na física, que é botar sal na água para a água ficar mais gelada. Isso aí acelera só o ponto de fusão da água, né? Que aí que acontece. Da água, As moléculas vão ficar mais juntas, consequentemente, né? Vai agilizar o processo de resfriamento. Mas continue. Isso aí é igual como o pessoal utiliza etileno glicol também dentro da água, né? Que altera o ponto de congelamento da água, né? Você consegue fazer a água congelar, de repente, a menos... É isso? Com a água tá a menos 2 graus e a água continua no estado líquido, né? Exatamente. Então, voltando aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o espaçamento das aletas. Ou seja, a serpentina de ar-condicionado pode ter espaçamentos de 6 aletas por centímetro, enquanto as unidades de temperatura média operam com 4 aletas por centímetro. O que são, quando eu falo evaporadores de temperatura alta, né, que são os evaporadores de ar-condicionado, são aqueles evaporadores que trabalham com temperatura ambiente acima de 15 graus Celsius, né, mais ou menos, que a gente chama de evaporadores para altas temperaturas. Evaporadores para temperaturas médias são aqueles evaporadores que funcionam com temperaturas ambientes acima de 1,1 grau, mais ou menos, que são evaporadores para resfriamento, né? Quando tem aquelas câmaras de resfriados e câmaras de congelados. As câmaras de resfriados são para refrigerar, como se frutas, verduras, iogurte, produtos que não necessitam ser congelados, né? Precisam ser resfriados. Então, quando eu falo com temperatura média, é isso. No entanto, os espaçamentos da aleta na serpentina do freezer, que são temperaturas de evaporadores de baixa temperatura, deve ser de não mais de 3 aletas por centímetro, pois em serpentinas de baixa temperatura, quando a temperatura da serpentina estiver abaixo de menos 17,8 graus Celsius,
o espaçamento das aletas precisa ser facilmente grande para impedir que o gelo faça uma ponte entre as aletas por pelo menos 4 a 6 horas de operação normal. Ou seja, se eu for fabricar um evaporador para trabalhar com alimentos que precisam ser congelados, eu não posso ter um espaçamento de aletas maior do que 3 aletas por centímetro. Por quê? A formação de gelo acaba sendo muito constante, entendeu? Então, quando eu formo uma camada de gelo na frente do evaporador, esse gelo que é formado, ele acaba sendo um isolante térmico. Então, o ar dos alimentos que está circulando dentro do refrigerador ou dentro do ambiente refrigerado, ele não consegue ser transferido para o fluido refrigerante que está sendo absorvido o calor do ambiente, entendeu? Então, por isso que é necessário ter esses espaçamentos de aletas para não formação de gelo em temperaturas de baixa, em evaporadores com temperatura de baixa temperatura. Próximo, professor. Degelo do evaporador. Não sei quem já precisou ter aquelas geladeiras antigas de precisar ficar descongelando toda hora, né? Isso, as não frost free, né? Pode passar, professor, por favor. Então, para que serve o degelo do evaporador? O gelo formado nas geladeiras é a umidade do ar com o ambiente refrigerado. Ao abrir a porta da geladeira ou guardar determinados tipos de alimento, o vapor de água suspenso é levado para dentro do aparelho e se solidifica. Pouco a pouco, o gelo se acumula até formar grandes camadas sólidas em toda a superfície do ambiente, que limitam o espaço e até impedem o fechamento das portas e também ajuda naquela questão que eu falei, né, sobre ele virar um isolante térmico também para o evaporador. Esse problema ainda é maior em sistemas de refrigeração comerciais, com freezers de bares e supermercados, que são abertos constantemente por clientes, e também nas ilhas de refrigeração, que não tem porta. E por isso, o potencial de formação de gelo é ainda maior. Para lidar com o problema, o mercado oferece produtos com uma série de opções, tipo degelo AA, degelo elétrico e degelo por gás quente. Não sei se vocês já viram em supermercados, né, mas tem aqueles supermercados que nós chamamos de ilha, né, que são abertos, fica várias carnes abertas ali, onde você pega alimentos congelados, tem alguns que são os alimentos resfriados, e a porta fica aberta ali constantemente, né? Então, ela está em contato com o ar direto, o ar como contém um vapor de água, né? Então, a formação de gelo é muito constante. Então, para não ter essa formação de gelo constante, eu preciso efetuar um degelo eficiente nesses evaporadores para que eu consiga manter a eficiência do equipamento e também não tenha obstrução para conseguir colocar os alimentos dentro dos recipientes, dentro dos compartimentos. Beleza? Pode passar, professor. Degelo AA. Utilizados nos evaporadores de média temperatura, é atuado quando o termostato atinge seu ponto de set point, o compressor desliga os ventiladores do evaporador, desliga, e os ventiladores do evaporador continuam a circular o ar do espaço pelas aletas da serpentina. Com a temperatura do espaço e do produto estão acima do congelamento, o evaporador aquece a fina camada de gelo e a fina camada de gelo derrete. Ou seja, isso naquelas geladeiras antigas, né? Aquelas que nós falamos que precisava fazer degelo forçado com um ventiladorzinho, né, por fora, que muitas das vezes a gente fazia isso, mas normalmente ela já fazia esse degelo por ar, que quando chegava a temperatura que você está ajustada lá, mínimo, máximo, médio, ela desligava o compressor e o próprio ar que está ali por convecção natural, ele vai esfriando, ele vai derretendo o gelo. E em alguns evaporadores de câmaras frigoríficas, né, como câmaras de resfriado que não tem degelo por elétrico nem degelo por gás quente, elas simplesmente desligam o compressor do evaporador, o aparelho para de funcionar e só fica ventilando. Então, o próprio ar que está no ambiente faz como ele é mais quente do que a temperatura da formação de gelo que está no evaporador, ele vai se descongelando somente com o ar, entendeu? Porque a temperatura de operação não é tão baixa assim, entendeu? Próximo, professor. Degelo elétrico. O degelo elétrico é obtido através de um aquecedor elétrico montado de forma a manter um bom contato térmico com a serpentina. Uma solução frequentemente utilizada é a inserção de uma resistência tubular
durante a montagem da serpentina, constituindo um tubo não ativo. O custo da resistência elétrica é baixo, porém seu custo operacional pode ser elevado em virtude das tarifas de energia elétrica em vigor. Ou seja, esse aqui é o sistema de degelo que nós temos nas geladeiras frost free. Se você tem geladeira frost free em casa e acha que a sua geladeira não faz gelo, você está errado. É porque ela faz gelo e você não vê. Então, atrás do compartimento da geladeira frost free, ela tem um evaporadorzinho desse pequeno, que na fabricação dele, as aletas ela tem um encaixe, né, para conseguir manter o contato com essa resistência elétrica. Para quê? Para quando ela tem uns sensores, né, que quando ela tem um período de degelo, que ela vê se a serpentina tem a temperatura adequada para fazer o degelo e ela ativa essa resistência. Ou seja, ela tem um período de degelo automático, ela liga essa resistência, faz o degelo do evaporador. E essa água que é feita do degelo, ela vai lá para trás da sua geladeira e cai num recipientezinho em cima do compressor. Aí o próprio compressor, com o calor dele, faz essa água evaporar. Então, as geladeiras frost free fazem gelo sim, porém ela faz um degelo automático que a gente não vê, né? Então, se vocês falavam que a sua geladeira não faz gelo, hoje você já pode falar que ela faz gelo, só que nós não conseguimos observar essa situação. Inclusive, há uns 3 meses atrás, não. Uns 3, 4 meses atrás, deu esse problema no da minha mãe. Criou gelo exatamente onde não devia, atrás da geladeira. Deixamos 3 dias para o gelo descongelar e ele não descongelou totalmente. Aí tivemos que jogar água quente, deixou ainda dia ainda para secar, tudo isso direitinho. Foi complicado, mas funcionou graças a Deus. Então, o que eu faço nessas ocasiões? Quando eu pego uma geladeira obstruída porque o sistema de degelo não funcionou, porque, como eu falei antes, o gelo acaba se tornando um isolante térmico. Então, eu tenho muito gelo no evaporador, não é viável para mim, entendeu? Então, eu retiro a parte de plástico, né? E utilizo um secador de cabelo. Sim. Aí, com o secador de cabelo, eu consigo derreter melhor, mais rápido do que com a água quente, ou um soprador térmico seria melhor ainda. Mas o degelo é essencial para o sistema de refrigeração. Uhum. Próximo, professor. Degelo por gás quente. Esse é um tipo de degelo utilizado principalmente em aplicações de supermercados e máquinas de fabricação de gelo, por ser rápido e eficiente. Durante o descongelamento, o gás quente entra no evaporador na direção da corrente da válvula de expansão. Ou seja, esse gás quente é o gás que é comprimido pelo compressor, que já está no sistema de refrigeração, ele só é desviado para dentro do evaporador para efetuar o degelo. Então, o refrigerante quente aquece a tubulação no interior do evaporador, o que é mais eficiente do que os aquecedores elétricos, que aquecem as aletas por fora da tubulação em contato. No entanto, o gás quente é eficiente porque o compressor pode gerar a mesma quantidade de BTU/hora que os aquecedores elétricos, mas com menos energia elétrica, entendeu? Eu utilizo o próprio compressor do meu sistema de refrigeração, porém utilizando uma tubulaçãozinha a mais para a tubulação que vai para o condensador, né, que viria em alta temperatura e em alta pressão, eu desvio ela para o evaporador para fazer um gás quente. Um degelo mais rápido, mais eficiente, que vai passar por dentro das tubulações, porém eu tenho um custo um pouquinho mais elevado na fabricação, né? Tenho que utilizar algumas válvulas para proteção do compressor, eu preciso passar uma tubulaçãozinha a mais, então às vezes o cliente não quer gastar esse custo na hora da fabricação, aí acaba utilizando o degelo por elétrico mesmo, entendeu? Próximo, professor. Então, aqui tem um slide aqui mais ou menos exemplificando como é que funciona um sistema de degelo por gás quente. No lado esquerdo tem um ciclo de refrigeração convencional, entendeu? Que, como eu falei para vocês, para utilizar o degelo por gás quente, eu teria que ter uma tubulaçãozinha a mais, aí não sei se vocês conseguem ver aí do meu lado esquerdo, que eu tenho uma válvulazinha solenoide fechada do lado esquerdo. A outra, professor. Aqui embaixo, isso. Ela, enquanto no ciclo operal, no ciclo de refrigeração, ela se mantém fechada e o equipamento funciona da forma que ele tem que funcionar, entendeu?
E quando ela utiliza o degelo por gás quente, essa válvula é aberta e a outra válvula solenoide lá em cima, que era da entrada do evaporador, se fecha. Ou seja, então, a pressão que sai do compressor em alta pressão, em alta temperatura, em vapor superaquecido, ela entra dentro do evaporador e faz o degelo absorvendo o gelo que é feito pelo evaporador de uma forma mais eficiente e mais rápida, e esse fluido é voltado para o compressor de novo. Então, é um degelo muito eficiente, como eu havia falado antes. Pode passar as slides, por favor. Aqui a gente tem uma imagem mostrando a eficiência desse degelo, que tem uma serpentina limpa, começando a formação de gelo, e quando eu ativo o degelo por gás quente, o gás quente entra dentro da serpentina, dentro do trocador de calor, e o degelo acaba sendo muito mais eficiente do que se fosse por uma resistência elétrica que é somente em contato com o evaporador, não é por dentro. Então, é bem mais rápido e bem mais eficiente esse tipo de degelo nos evaporadores, entendeu? Pode passar, pessoal. Próximo slide. Então, galera, como a gente vem falando de evaporador, né, a gente passou alguns slides mostrando como é que funciona, eu botei um ciclozinho de refrigeração para a gente pelo menos ver se a gente consegue entender a função dele em um circuito de refrigeração. Vou tentar explicar aqui para vocês de uma maneira um pouco resumida, né, porque a gente tem um tempo um pouco curto. Aqui na entrada do evaporador, ele está a uma pressão de 49 psi. Então, essa pressão ela é referente a um fluido refrigerante que é chamado de R22. O que significa essa pressão? É uma pressão de evaporação, a pressão que o fluido está evaporando. Não sei se vocês já repararam, mas todo fluido tem uma temperatura de evaporação e uma temperatura de condensação. Vamos utilizar, por exemplo, a água. A uma pressão atmosférica, qual é a temperatura que a água ferve? Vocês sabem responder, mais ou menos, aí? Galera? 100 graus! Aê, pô. Beleza, mas olha só. E vamos supor que eu esteja em um local que é em uma altitude, que eu tenho uma pressão um pouco menor. A água já não ferve mais a 100 graus. A água pode ferver a 96 graus porque eu estou em uma pressão menor. Então, quanto menor a minha pressão, menor vai ser a minha temperatura de evaporação. Então, dentro do sistema de refrigeração é a mesma coisa. Um outro exemplo muito prático que a gente utiliza é a panela de pressão. Por que a gente utiliza a panela de pressão na nossa casa? Já pararam para pensar nisso? A panela de pressão ela faz com que eu consiga aumentar a pressão dentro do recipiente, e eu aumentando essa pressão dentro do recipiente, eu consigo, consequentemente, aumentar a minha temperatura de evaporação. Ou seja, eu posso estar com a minha panela de pressão ali com uma temperatura de 112 graus, mais ou menos, e a minha água não está fervendo, porque eu aumentei a minha pressão, consequentemente, aumentei a minha temperatura de evaporação, e a minha água continua no estado líquido ali a 112 graus. Isso faz com que eu cozinhe os alimentos mais rápido, porque a água continua ali parada ali no estado líquido em uma alta temperatura, bem maior do que se ela estivesse fervendo a 100 graus. Então, é basicamente isso como funciona dentro do sistema de refrigeração, só que em vez de utilizar água, eu estou utilizando um fluido refrigerante. Então, conseguiram captar mais ou menos aí o que eu consegui passar? Sim. Eu estava com o microfone desligado. Não, beleza, fechou. Então, vou tentar explicar mais ou menos aqui um pouco do sistema de refrigeração, só para terminar, professor. Então, eu tenho um evaporador aqui a uma temperatura, a uma pressão de 49 psi e uma temperatura de menos 3,9, que é a temperatura de evaporação a essa pressão desse fluido. Ou seja, a minha temperatura ambiente desse evaporador estará a 1,7 graus. Cada evaporador ele tem um delta, né, entre a temperatura do fluido que está passando dentro dele e a temperatura do ambiente. Então, esse evaporador ele tem um delta de 5,6, que a temperatura do fluido que está passando pelo evaporador ela é de menos 3,9 e a temperatura interna
do refrigerador, que é R22, né, de um refrigerador, de 1,7 graus. Ou seja, esse 1,7 graus é mais quente do que o fluido refrigerante. Ou seja, então o fluido refrigerante absorve esse calor, ele vai para o compressor aí, ó, ele vai... ele absorve esse calor, ele entra aqui no evaporador no estado líquido e conforme ele vai ganhando temperatura, esse fluido tende-se a evaporar, ou seja, transformar do estado líquido para o estado vapor. Então, ele volta para o compressor no estado vapor, só que eu recebi o calor do ambiente. Só que o que eu preciso fazer quando eu recebo o calor do ambiente? Eu preciso jogar ele em algum lugar, né? Eu preciso trocar calor com ele em um... eu preciso ter a troca de calor para poder do ambiente que eu captei esse calor, entendeu? O que o compressor faz? O compressor ele pega essa pressão de 49 psi, que é referente a menos 3,9, e ele eleva essa pressão a uma temperatura de 51,7, que essa temperatura de 51,7 ela é superior a temperatura do ambiente externo, que está a 35 graus. Ou seja, o calor que eu captei lá no evaporador, ele é rejeitado lá no condensador com a troca do ambiente externo. Por quê? Como eu consegui elevar a temperatura do meu fluido refrigerante a uma temperatura de 51,7 graus Celsius, o ar ambiente, que está a 35 graus Celsius lá do lado de fora do meu condensador, ele resfria esse fluido novamente. Então, quando eu resfrio esse fluido que está no estado vapor, ele volta, como eu estou resfriando ele com 35 graus Celsius, ele volta ao estado líquido e fica fazendo esse ciclo sucessivamente, entendeu? Então, o calor que eu absorvo no meu condensador para retirar o calor do ambiente, eu rejeito no meu ambiente externo. Então, o ar externo, ele é o responsável, ele é rejeitado, o calor que é absorvido dentro do ambiente, ele é rejeitado no ambiente externo. Então, não é só simplesmente o evaporador do ar-condicionado ou da geladeira, ele só resfria, ele só joga vento frio. Ele tem uma troca de calor que é absorvida pelo evaporador e é rejeitado no ar externo. Beleza? Sim, sim. Beleza, então aqui tem as referências bibliográficas aí, foi de 2 livros que eu retirei essas informações. E pode passar para o senhor. E obrigado aí, galera. Isso aí é um ciclozinho de refrigeração que eu coloquei e espero que tenha atendido a expectativa de vocês. E do professor também. Não, comigo show de bola. Já vou falar já com vocês. Alguém show tem de bola, show de bola. Para ele? Pô, não, excelente, excelente. Não, eu até descobri coisa que eu não sabia. Que para mim, eu não sabia que meu frost free aqui era degelo elétrico, não. Então, eu ia até colocar alguns cálculozinhos, só que, poxa, cara, os cálculos de eu ia colocar um evaporador com cobre, um evaporador com alumínio, porém, poxa, eu falei, cara, a gente fez isso nas nossas aulas, então eu vou tentar mostrar para o pessoal mais ou menos qual é a função do evaporador, né? Como é que ele funciona. Então, acho que foi esse o meu intuito de mostrar nessa apresentação. A ideia, na verdade, dessas apresentações é sair um pouco daquela teoria de cálculo e ir mais para a prática mesmo de tudo aquilo, entendeu? Que a gente já aprendeu, das aletas, das aplicações das aletas, da transferência de calor, enfim. Tudo isso vocês têm feito de forma brilhante, todas as apresentações. Essa apresentação também foi perfeita. Como o Alonso falou, ensinou muita coisa que a gente achava que sabia, entendeu? Mas realmente, né? Mas, enfim, tá de parabéns. Deixa eu só cancelar aqui rapidinho o vídeo. Parar.